aí, já avisando os irmãos, que essa é a última aula do ano. Aí nós voltamos em janeiro. Então, é semana que vem, na outra semana, nós estamos no recesso, estamos de folga. Estamos de folga. Vamos lá, irmãos. Então, nós paramos aqui na lição de número 12. Lição de número 12. Então nós estamos falando sobre a perfeição da obra de Cristo. Os irmãos lembram que nós falamos na última lição, que depois que Cristo consuma ali a obra dele na cruz, agora nós somos o templo do Espírito Santo, agora nós somos a casa de Deus, né? E aqui nós vamos falarmos aqui, tá lá na 2, o único sacrifício, tá aqui, ó, na página 60. Hebreus 9:25, vai ler? Isso. Então eu vou dar, isso, vai procurando aí, irmão Giros, que eu vou dar uma estendida aqui. Então, o sacrifício foi único. Talvez os crentes judeus dispersos por vários lugares sentissem a necessidade de oferecer um sacrifício, e fazia no passado. Eles ainda não compreendiam que Jesus é o Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A partir de agora deveriam descansar na verdade, pois morrendo uma única vez, Jesus purifica para sempre o pecado. Então, o que estava acontecendo aqui? Já falei isso aqui, vou falar mais uma vez. Os judeus cristãos estavam voltando novamente lá para o templo, querendo voltar a fazer os sacrifícios, aqueles mesmos rituais que era feito dos tempos de Moisés. E aí veio Jesus e ele diz: olha, agora eu sou o único sacrifício. Então os sacrifícios, daqueles sacrifícios cerimoniais ali, tinha acabado em Cristo. Só antecipando aqui, irmãos, eu quero pedir para os irmãos para ir lá na 3 aqui, ó, na página 3, na página 61, no 3. Então vamos lá. A salvação eterna quando Jesus retornar. Jesus, assim como os homens, após a morte, enfrentarão o juízo e o julgamento final. Hebreus 9:27, que está escrito lá: está determinado o homem morrer após uma só vez. Após isso, segue-se o juízo. É isso que nós vamos falar hoje. Também é certo que Jesus, após ser oferecido em sacrifício, quando esteve entre os homens, voltará a segunda vez os que aguardam para a salvação. Ele aparecerá a segunda vez para levar ao céu que forem salvos por causa do seu sacrifício na cruz do Calvário. Os crentes devem se regozijar, não somente a purificação dos seus pecados, mas com a salvação eterna e os benefícios final. A purificação dos seus pecados tão perfeita obra sacrificial. Assim como a morte de Cristo aconteceu, na sua segunda vinda, o arrebatamento do seu povo também acontecerão. Irmãos, vamos entender aqui. O escritor fala assim como os homens, após a morte, enfrentarão o juízo e o julgamento final. É isso que nós vamos estudar, nós vamos examinar hoje dentro da palavra da Escritura. O juízo final, ela está condicionado universalmente a toda a humanidade, ou está dividido entre igreja e ímpios? O juízo final é para todos, não é?
Tanto os salvos quanto os não salvos. Vai ter o juízo final. Eu creio assim. Não? Então eu quero ver os irmãos, depois nós vamos... Os salvos, nós já somos julgados todos os dias pela palavra. E no final, não. O que os irmãos acham? Quero ouvir os irmãos. O que os irmãos acham? Vai ser um julgamento para toda a humanidade? Vamos dizer assim, universalmente, desde Adão até o último homem que morreu? Todo mundo até fala que os mortos, né, o mar vai estar até com os seus mortos, né? Todo mundo vai ressuscitar, né? Os mortos se levantarão, né? Então o juízo final vai ser uma coisa terrível, não é uma coisa bonita de se ver, né? Que até o mar vai devolver os seus mortos para acontecer. Sim, mas eles não morreram. Primeiro eu quero ouvir eu quero ouvir os irmãos e depois vamos analisar na palavra, na escritura. Aí os irmãos vão dizer se concordam ou não concordam. Não tem todo o direito de discordar. O que você acha, irmão Jael? O julgamento será para todas as pessoas, todos os salvos e não salvos? Haverá um julgamento, né? Uns para a vida eterna e outros para a perdição. O que você acha, irmão João? A Escritura nos diz, isso é a Escritura que diz. E os salvos não são julgados, eles já foram julgados. Então a irmã Jerusa acredita que será um julgamento final para todos. A irmã fala que vai ser parcial, o irmão João fala que vai ser parcial, a irmã Jael fala que vai ser para todas as nações, a irmã Vandeide fala que vai ser para todos. Irmão Valdir, o que você acha? Eu penso assim, baseado em outros conceitos que os irmãos já falaram. Eu creio que os salvos já são salvos. Isso é fato, Deus já deixou declarado. Mas, no dia do julgamento, os salvos estarão lá para ver quem será julgado e quem não será. O que você acha, irmão Ângelo? Está falando. Exatamente, seremos testemunha. Bom, vamos gastar bastante tempo aqui para nós aprendermos, tá bem? O que você acha, irmão Ângelo? Eu estou nessa mesma linha, se somos salvos, somos julgados pela palavra. A palavra julga a gente. Eu sou essa linha. E Cícero, o que a senhora acha? O que a senhora pensa sobre isso? Eu acho que será para todos. Não entender para todos? O que você acha, irmão Chiquinho? Eu chamo ele de irmão Chiquinho, que é Francisco, né, Chico? Eu acho que serve para todos. Está todo? Irmão, o que a senhora acha? É para todos? Então vamos estudar, vamos andar a palavra de Deus. Abram aí, irmãos, João capítulo 5. João capítulo 5, do verso 21 ao verso 30. Todo joelho se dobrará, né? Toda língua confessará. Do 21 ao verso 30. Senhor, Ó, irmãos, vamos atentar com detalhes a palavra de Deus. João capítulo 5, verso 21 ao verso 30. Vamos ler calmamente para nós entendermos fala por fala de Jesus. Os irmãos abriram aí? Sim. Então diz assim, ó. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos. Bom, primeiramente aqui Jesus está falando assim, que ele vivifica quem? Os mortos. Os mortos. Assim também o Filho vivifica a quem ele quer. O Pai ninguém julga, mas o Filho confiou o julgamento, a fim de que todo homem honra o Filho, de modo honra o Pai. Quem honra o Filho, honra o Pai que enviou. Olha o versículo 24, irmãos. Olha o versículo 24. O que Jesus lá no verso 20, ele disse o quê? Que ele vivifica os mortos. Quando é que ele ressuscita os mortos? Em vida
ou em morte? Todos nós somos mortos, né? Isso. Beleza. Ele vivifica quando? Ele vivifica nós vivos em carne. Olha o verso 24. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem... Mas ouvir a palavra é obedecer a palavra, os mandamentos da palavra. Se não obedecer... Calma aí, irmão, vamos devagar. A palavra diz aqui, Jesus disse que Ele já nos deu vida eterna. E se Ele deu vida eterna, você vai passar por um julgamento? Não. Então não tem sentido passar pelo julgamento. Mas calma aí, irmão. Deixa eu colocar a minha exposição, aí depois os irmãos falam. Olha só. Olha lá. E não entrará em juízo. Passou da morte para... Ele já nos deu vida eterna. E quem está em Cristo não entrará em juízo. Irmão, tá vendo como é que a palavra de Deus é detalhes? Ó, vamos lá, o verso 25. Em verdade vos digo, que vem a hora e chegou, em que os mortos ouvirão a voz de Deus, e ouvirão e viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho vida em si mesmo. O verso 27. Ele deu autoridade para julgar, porque é Filho do homem. Não vos maravilheis disto, que vem a hora que todos os que se acharem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, porque os tiverem praticado o mal, para a ressurreição e o juízo. Os irmãos entenderam aqui? Os irmãos entenderam? Os irmãos entenderam. Agora nós vamos ler aqui abram aí Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Mateus 25, verso do 31 ao 34. Aqui, irmãos, o Senhor Jesus... Então vamos ler, depois nós vamos meditar aqui. Alguém pode ler, os irmãos? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentarão no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes e de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste. Tem aí, irmão. Veja aqui que Jesus, ele fala aqui do grande julgamento, que ele vai reunir todas as nações e separar os bodes das ovelhas. As ovelhas vão entrar para o reino do Pai, e os bodes vão... Mas calma aí, irmãos. Lá em João 10, se os irmãos lerem, que Jesus disse assim, que somente as suas ovelhas vão ouvir a sua voz. Vão ouvir a sua voz e vão seguir a Ele.
Aí Jesus, nessa mesma passagem, ele disse que quem é ovelha dele, jamais será arrebatada da mão dele. Você acha, irmãos, que no plano de Deus, Deus já não sabe quem é ovelha e quem é bode? Deus não sabe quem que é joio e quem que é trigo? Então, Deus já fez essa separação. O que vai consumar lá no juízo final é o que já foi feito. Porque aqui, eu costumo falar, eu já falei isso para os irmãos, uma ovelha pode virar bode? E um bode pode virar ovelha? No recurso natural da vida. Hoje tem essa história aí, homem quer virar mulher quer virar homem, mas não vai mudar o que ele é. Então Jesus disse aqui, e todas as nações serão reunidas na sua presença e separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos e as ovelhas. Aqui, literalmente, Jesus está falando de um juízo universalmente. Agora nós vamos aprender dentro da palavra, abram aí, vamos ler João 10. João 10. Irmão, eu gosto muito dessa parábola de Jesus. João 10, versículo 3. João capítulo 10, verso 3. Quem achou pode ir. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Veja aí, irmãos. Só vai ouvir a voz do pastor quem é? Porque o pastor fala e a ovelha ouve. Agora me fala uma coisa, como é que Cristo vai julgar uma ovelha? Por quê? Lá em João 5, João vai dizer que aqueles que ouvem a minha palavra e acreditar e crer naquele que me enviou, ele vai dizer que tem vida eterna. Passou da morte para a vida. Pronto, irmãos. Daí, os irmãos disseram aqui, quando é que nós somos julgados? Pela palavra. Quando Jesus abriu o livro e o nome não estiver, Não vai dar. Porque só vez que tiver o nome escrito no livro dele. não vai ser. Esse sim vai entrar para Jesus. Pode estar na igreja a vida inteira. Tá, nós vamos chegar nesse conceito. Mas sim, Porque a questão de separar, Deus já deixa claro na questão de separação dos bodes E das ovelhas. Quando abrir o livro, é quem vai saber quem vai estar e quem não está. Embora ele já saiba quem é salvo e quem não é. É igual. Aí entra na questão da tribulação. Se fosse assim, eu fico olhando e tentando entender. Por que será que alguns acham que já são salvos? Porque outros acham que não? Nem sempre, até na questão tribulacional. No dia da tribulação, os escolhidos por ele irão. Alguns ficarão, porém, muitos daqueles que ficarem podem ser salvos. E como explicar isso? E aqueles que negam o nome de Jesus, e muitos aí já estão negando. Olha só, irmãos. O verso 9 vai dizer assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e achará pastagem. O ladrão só vem somente para matar, roubar e destruir. E o que tem a vida tem abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário não é o pastor, que não pertence às ovelhas. E vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo o arrebata. O mercenário foge
Porque o mercenário não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Olha só, irmãos. Eu sou o bom pastor. Está falando que ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Assim me conhece e conhece o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Aí Jesus vai dizer assim: ainda tenho outras ovelhas, que não deste aprisco, a mim convém conduzi-los. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um só pastor. Esse mercenário assim, ele pode ser titulado a alguém? Como pastor que É o falso pastor. Não é o diabo. É o falso. Que cuida da igreja aqui na terra. Ele vai levar as pessoas a adorarem outras coisas que não Jesus. Foi muito se ensinado que seria o diabo. É o falso pastor, é o mercenário. Ele não é o pastor, não é o pastor verdadeiro, o nosso pastor que é Jesus. Estamos cheios de mercenários. Tá cheio, irmão. Ô irmão Marcos, aqui ó, João 6, 54 fala: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, a obediência, a gente precisa permanecer na obediência, porque uma vez que nós aceitamos a Jesus, é se entregar totalmente todos os dias, porque nós não sabemos o momento da nossa partida. Sim. Ao meu ver, quando Jesus fala sobre a ovelha, vocês já repararam como que a ovelha se porta? Qualquer escapadinha, a ovelha ela é minha bolinha, ela vai embora. Só que ela não sabe voltar. O que o pastor faz? Ele vai lá e busca a sua ovelha. Então, eu entendo que Jesus, quando fala sobre a ovelha, que nós somos assim, a nossa natureza caída, pecaminosa. Então, a gente, por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes tem uma pessoa que nasceu num lar cristão, ou às vezes está lá no mundão e a gente não sabe. Às vezes é um escolhido que Deus traz, naquele momento já leva para a sua glória. Então, a gente não podemos julgar. Eu entendo assim. Agora vamos entrar em outra questão aqui. Alguns dos irmãos acreditam que o juízo final será para todos. Eu acredito e creio que não será para todos, será parcialmente. Mas a Bíblia... Então você está na minha face. Mas a Bíblia, a palavra de Deus aqui, nós vamos ser julgados. Os salvos vão ser julgados. É a primeira ressurreição, né? Só que esse julgamento não será para a condenação. Será por questão das obras. Paulo vai dizer... Não vou falar agora, depois eu falo. Então vamos abrir aí 1 Coríntios capítulo 3. Vamos lá, vamos ver o que a irmã falou. Tipo assim, porque o que o irmão está falando é uma coisa, que todo aquele que aceitar Cristo, esse será filho de Deus, esse está salvo. É uma coisa. Mas como a Jerusalém, a gente vai ressuscitar, né? A gente vai receber uma coisa Incorruptível. E esse versículo, é porque assim, é bem complexo esse assunto, né? Qual que é o verso? 30? 17, 30, 31. 17. Ou até o 22. 17. 30 ou 22. 30 ou 22. Vamos lá. Ora, não louvou Deus enquanto o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens em toda parte que se arrependem. Porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando entre os mortos. E quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram a respeito disso, e te ouvirão em outra ocasião. Isso. É aí, irmão Vanete, que eu vou chegar lá na frente, os irmãos vão poder compreender. O porquê o justo não será julgado junto com os ímpios, mas eu vou deixar isso para frente.
Nós vamos entrar nessa questão aqui também. Vamos lá, os irmãos abriram aí 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 10 ao verso 17. O apóstolo Paulo, ele fala sobre o tribunal de Cristo. Os irmãos já ouviram falar do tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo é diferente do trono branco do juízo final. O tribunal de Cristo vai ser julgado as nossas obras, as obras dos crentes. É para condenação? Não, não é para condenação. É para galardão. Vamos ver, os irmãos abriram? 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10, diz assim, os irmãos me acompanham. Segundo a graça que me foi dada, me lancei o fundamento como prudente e construtor, que outro edifica, porém, cada um seja como edificado. Versículo 11. Porque ninguém pode lançar o outro fundamento além de que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Bom, aqui, irmãos, existe outro fundamento para nós sermos salvos? Não existe. Paulo está dizendo aqui, ninguém pode colocar um outro fundamento. O que Paulo diz lá nos Gálatas? Se alguém vos anunciar o evangelho além do que já foi pregado, é o quê? Anátema, maldito. Então, aonde é que nós estamos? Onde é que nós estamos edificados? Em Cristo Jesus. Verso 13. O verso 12. Contudo que se alguém edifica sobre o fundamento, presta atenção aqui, irmãos, presta atenção. Paulo está dizendo aqui, contudo, se alguém edifica sobre esse fundamento, que fundamento? Jesus. Ele está falando aqui que nós estamos fundados em Cristo. Aí ele vai colocar aqui a questão dos materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Paulo aqui está colocando uma figura de linguagem. Ele está colocando que o nosso fundamento, o nosso alicerce é Cristo, e que esses materiais aqui, que simbolicamente está se referindo a nós, então aqui tem ouro, prata e pedras preciosas. Aí ele vai colocar madeira, feno e palha. Aí ele vai dizer no verso 13, manifestará a obra de cada um. Presta atenção, irmãos. Ele está falando aqui que esses materiais, pedra, feno, palha, enfim, um dia vai se manifestará. E vai ser provado como? De que forma? Pois é. Pois o dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. Fogo aqui representa o que, irmãos? Juízo. É um juízo. O qual seja a obra de cada um, o seu próprio fogo provará. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? Esse aqui é as obras da igreja, é as obras dos crentes, a minha e a sua obra. Aí, e se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que edificou? Mas calma aí, madeira pega fogo? E se acaba? Feno pega fogo? E se acaba? Palha pega fogo? Pega fogo e se apaga. E pedra, ouro e pedras preciosas? Vai passar pelo fogo, mas pode ser que tenha um pouco de perca. Mas Paulo está dizendo aqui que esses materiais foi edificado em quem? Em Cristo. Foi edificada em Jesus, foi edificada. Pode ser que o irmão Marcos seja madeira. Vai passar lá pelo fogo. Mas eu vou ser provado pelo fogo. Mas aonde é que eu estou edificado? Qual é o fundamento que eu estou edificado? Em Jesus. Mas vamos entender o texto aqui, Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que edificou, receberá o galardão. Tomara que eu seja ouro, né? Que aí eu vou ter um bom galardão lá com o Senhor. E se a obra de alguém queimar, sofrerá dano, mas este mesmo será
salvo, que não tem perca de salvação, irmãos. Eu tenho uma aplicação que eu tenho pastor falando, porque a obra não é perto de morrer que você tem que ficar com o sino. É assim, aquele que aceita Jesus verdadeiramente começa a ter mudança. Né? Como o pastor falou, ninguém precisa falar para mim, pastor, eu estou salvo. E eu também não posso condenar ninguém, porque você sabe o que você faz e o que você pensa. Porque a gente vai ser julgado pelo que a gente fala, pelo que a gente faz, irmãos, pelo que a gente pensa. Você ouviu alguém, a palavra fala que quando você fala que tem morte, eu já vi irmãos, eu já vi líderes falando que eu odeio aquela pessoa. Você chama a você vai ser julgado como assassino. Só que você pensar que odeia. Então, assim, é isso aí que vai ser a obra de cada um. Veja aqui, irmãos. Então, esse juízo, esse julgamento aqui, não é para a condenação. Paulo já está falando assim, ó, esta obra está edificada em quem? Em Cristo. Pois o texto vai dizer aqui, ó, se permanecer a obra de alguém, e sobre esse fundamento que edificou em quem? Em Jesus, em Cristo. Esse receberá o galardão. E se a obra de alguém queimar, sofrerá dano. E este mesmo será salvo, todavia, que através do fogo. Então, as nossas obras, nós estamos edificados em Cristo, nós vamos passar perante o tribunal de Cristo, e as nossas obras vai ser provada. Vire só a página da Bíblia, vire só a página, lá em 1 Coríntios capítulo 5, em capítulo 5, verso 5, diz assim: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Esse homem aqui estava se prostituindo com a mãe do seu pai, e aí o que Paulo disse? E nós vamos entregar ele para Satanás, para que ele se destrua, que Satanás destrua a carne dele, e ele, aí vai dizer aqui, ó, que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Que dia é esse, irmãos? Pode ser que o dia que ele vivesse, se arrependesse dos seus erros, dos seus pecados. Os irmãos entenderam até aqui? Não entendi nada. Porque se nós, ou sei lá, entregar uma pessoa a Satanás, você espera o quê? Satanás faz uma obra com você. Ele não quer que o Satanás não tem jeito. Não, essa palavra, o professor E outra aqui, é assim, irmão, quando fala assim, quando o Paulo fala que seja entregue a Satanás, é assim, ó, você vive a sua vida dissoluta. Uma hora Deus vai. Mas com tudo ele vai ser salvo depois? Mas ele depois entrega a Satanás. Sim, mas aquele que aceita Cristo, né? Se eu não tiver aquele que Deus deu para Jesus, uma coisa. as pessoas vê assim. De forma nenhuma. Ninguém, o homem, nem mulher, nem ninguém pode julgar ninguém. O julgamento pertence a Deus. Você pode calcular dentro da igreja uma coisa que não está correta. Aí você pode chamar o irmão, não julgar, pode chamar e conversar com ele. Mas quando a pessoa diz assim, você está me julgando? Cuidado, não é que está julgando. É você mesmo que está se julgando. Porque você está fazendo as coisas erradas, ele se cumprir com aquilo ali. Não, peraí, não é assim. As coisas, o julgamento não é assim. Julgamento para condenação. Tem um julgamento para você andar correto. Se eu estou falando mais uma coisa, é porque eu vejo que na palavra de Deus ela está correta. É a segunda palavra.
Então, irmãos, Irmão Marcos, a palavra assim, algumas coisas é muito difícil, porque assim, a palavra de Deus é clara. Aquele que estiver comigo, ele vai descansar no Senhor, já herdou a coroa da vida eterna. Mas tem pessoas que vivem a vida toda se prostituindo, matando, roubando. Na última hora, ela fala: Senhor, eu sei tudo que eu fiz de errado, me perdoa, eu reconheço que o Senhor é o Deus da minha vida. Mas a palavra de Deus também fala que na última hora, se houvesse arrependimento, Ele salva. Então, é algo assim muito difícil para poder compreender. Questão da salvação. Entre a pessoa e Deus. Mas enquanto a pessoa está viva, ela ainda pode salvar. O dever dela é igual o ladrão lá da cruz. Que ele reconheceu Jesus. E o outro não quis reconhecer. Está no inferno, ele ainda está vivo. Então, irmãos, 1 Coríntios capítulo 3, aqui Paulo coloca o tribunal de Cristo. Coloca sobre o tribunal de Cristo. Vamos analisar uma outra passagem bíblica? Mas aí tá, vai ter muita surpresa no céu, mas eu acho que Deus não vai deixar a gente conhecer aquela pessoa para não haver julgamento. Ela não tem juízo, né? Então, ela tem lembrança daquilo. sim. Tem lembrança, então não tem surpresa mesmo. Se você não vai lembrar, Se eu chegar lá e o senhor chegar também, não vai falar: te conheço de lá de baixo. Então vamos lá, irmãos. 2 Coríntios capítulo 5. como? 2 Coríntios capítulo 5. Eu acredito que a gente tem que viver todos os dias a palavra de Deus, porque se a gente se aprofundar muito, a gente fica doido, pirado. Vamos lá. Olha só o que Paulo vai falar aqui. Ó. Sabendo que a nossa casa terrestre, o tabernáculo se desfazer, ele está falando de quê? Desse corpo físico que nós temos aqui. É 2 Coríntios capítulo 5. Ele está falando do corpo físico. Temos parte com Deus no edifício, casa não feito por mãos, eterno no céu. Por isso, nesse tabernáculo, gememos, expirando sermos vestidos de nossa glória celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e nus, pois na verdade estamos neste tabernáculo, gememos, angustiamos e queremos ser despido e revestido, para que o mortal seja revestido pela vida. Versículo 5. Ora, foi o próprio Deus que nos proporcionou isto, outro, o penhor do Espírito. O que é um penhor, irmão? É uma garantia. Qual é a garantia que Jesus nos prometeu? Que Ele nos deu vida eterna. Tudo bem. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Visto que se andemos por fé e não por que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor. Paulo tinha esse pensamento, irmãos, que se ele deixasse esse corpo físico, ele estaria com quem? Com o Senhor. Paulo, lá em Filipenses, ele vai dizer: o meu desejo é partir e estar com o... Agora me responda uma coisa: como é que você vai estar com o Senhor e depois Ele vai te julgar? Vai te condenar? Então não tem sentido, irmãos. Não tem sentido. O que nós aqui, lembra a primeira coisa que nós lemos e agora nós estamos lendo aqui? Aqui, irmãos, é a questão do julgamento das obras. Vamos terminar o texto aqui. Por isso também nós, o versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, pretexto deixar o corpo e habitar com o Senhor. Por isso também nos esforcemos, quer presente, quer ausente, e seremos agradáveis. Olha o versículo 10 para fechar. Porque importa que todos nós, comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo.
Ele falou todos nós. Mas ele está falando para quem? A igreja só. O João respondeu. Ele está falando para a igreja. Está falando para a igreja, para o povo dele. Que nós, todos nós, vamos nos comparecer perante o tribunal de Cristo. 1 Coríntios fala desse julgamento das obras. Então nós vamos estar diante de Cristo, no tribunal de Cristo. É diferente do juízo final. E a primeira ressurreição, né? Somos salvos. Nós já vamos chegar lá, não já? Mas uma vez que você subiu com Cristo, Nós já vamos chegar lá. uma vez que subiu com Cristo, você foi julgado pelas suas obras, você perde a sua salvação? Nós estamos garantidos, irmão Jesus. Nós estamos garantidos. Jesus disse que as minhas ovelhas jamais escaparão das minhas mãos. Nós estamos seguros em Cristo. Ele fala também, né? Para Deus, que o meu pai me entregou, nenhum se perdeu. Nenhum vai se perder. Ovelha dele não vai se perder. Então assim, eu digo por mim, eu, Jerusa, eu gosto de estar na igreja, mas muitas vezes eu não vou estar ali visitando, vou estar ali fazendo isso, eu vou ser julgada por isso? É isso? Irmã, a salvação sua já está garantida. Mas e essa Independente se você faz as obras. Não, as obras é questão do galardão. Ser galardão. Você não vai ser julgada pelas obras que você você vai ser julgada pelas obras, não para. As obras não salvam. As obras não salvam. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. Mas sabe, às vezes o que dá a entender que, por exemplo, assim, as suas obras que você não fez, um vai estar num canto e o outro vai estar no canto porque fez obras e o outro não fez. Ó, irmão, essa hierarquia lá no céu, não sei como é que vai ser. Mas a Bíblia diz que cada um receberá conforme as suas obras e é galardão. O que é importante é que o nosso nome seja escrito no livro da vida. Se Deus te deu um talento, Ser grandiloso. então você vai ser, vamos dizer assim, As obras não importam então, né? Nós estamos no céu, não importa o que lá. é como se Deus tivesse te dado um talento. Se Deus Irmãos, olha, hoje a minha mente, em questão da salvação, eu não me preocupo. Sabe por que eu não me preocupo? Porque eu tenho garantia daquilo que Cristo me disse, que Ele já me deu vida eterna. Então, agora tem pessoas que não têm entendimento, ele faz qualquer coisa, puxa, eu perdi a salvação, fiz isso. Irmão, isso é perturbante. A pessoa fica doida. Não, eu não fico porque eu tenho a garantia que Cristo me salvou. Ele me deu vida eterna. Pronto, acabou. Agora vamos analisar agora quem é que vai estar no juízo final. Nós falamos aqui da igreja, não foi? Então, no juízo final, eu vou estar lá na direita de Deus assim, sem ser julgada. Sabe onde você vai estar? Você vai estar com Cristo. Você vai estar. A Bíblia diz que até nós vamos julgar quem? Até os anjos. Nós vamos estar no tribunal, no trono branco, julgando as nações junto com Cristo. Tem algumas pessoas, né, que tem uma parte lá em 1 João, né, que ele vai dar uma boa de discussão na sala que a gente estudava, né, sobre isso, ó, 1 João 3, 9 e 10. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus. Os filhos e os filhos do diabo. Quem é nascido de Deus, eu posso errar, mas eu não posso viver o meu entendimento. E os filhos do diabo, erra hoje, perdão, erra amanhã, e ele vai continuar como ele te veio, né? Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque essa é a mensagem que eu fiz desde o princípio, que não sabemos uns aos outros. Isso não, o que aconteceu, né? É interessante como o pastor falou, é muito individual, porque eu posso chegar na igreja e amar todo mundo, mas só Deus sabe
como o que a Teresa falou, sobre a gente importa muito. Você tem que fazer por causa das obras. Então tem um entendimento errôneo, né? Porque lá em Coríntios fala que cada um de nós somos chamados. Quem foi chamado para mestre, não é fácil escutar e explicar. Tipo assim, não, é muito difícil. Tem que estudar, tem que. O irmão escuta e consegue compreender. E aí o senhor chega e traz ação. E o senhor está explicando, e aí uma pessoa fica assim, né? Vem um monte de coisa na cabeça, né? Não é fácil. O irmão foi chamado para ser mestre. Ficamos assim, ó, já também, excelente professor. Tem gente que limpa com excelência. Tem os que foram chamados para pastores e tal, né? Então, o que acontece? De verdade, né? Você sabe o que você está sentindo e esses sacrifícios da Bíblia, tantos sacrifícios, é para a gente se consertar e buscar Deus e achar o caminho excelente. Porque na hora que a gente aceita Cristo, a gente é feito filho de Deus e começa a mudança para a santidade. Né? E uma vez salvo, não se perde a salvação. Não perde. Mas nós somos tentados. Mas fala onde que você conhece, onde você ama o seu próximo. Porque Cristo, o cristão é pequeno Cristo. Né? Ele está Jesus. Isso. E é através do outro. Vamos. Correto. Fala, irmão, ia falar alguma coisa. Então nós entendemos aqui, até agora nós paramos, eu falei sobre as obras dos crentes, que nós estamos garantidos em Cristo, nós já somos salvos em Cristo. Agora nós vamos analisar o juízo final. O juízo, o trono branco, onde Deus vai julgar as nações. Vamos abrir lá em Apocalipse. Antes de eu começar aqui, Jesus, o que ele fez em nós? Ele nos deu vida. Ele nos ressuscitou, nós estávamos mortos. Jesus disse lá em João 5,24, aquele que crê em mim, crê das minhas palavras, passou da morte para... Quem é que vai ser julgado aqui? Vai ser os vivos? Os mortos. Ué, mas Jesus já nos deu vida? E por que ele vai julgar os mortos? Julgar eu como morto? Os irmãos como morto? Vamos lá. Apocalipse capítulo 20, verso 11. Esse juízo final, irmão, não tem nada a ver com a igreja. Não tem nada a ver com a igreja. O tribunal de Cristo é para a igreja. Agora o juízo final não. Esse aqui é para os ímpios. Vamos lá. Olha, a hora passa rápido, né? E vi o grande trono branco, aquele que nele assenta-se. Em sua presença fugia da terra e o céu não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, posto diante do trono, e abriram-se os livros, e outro livro da vida, e foram abertos, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que achava escrito no livro. Quem vai ser julgado aqui, irmãos? Os mortos. Os mortos. Não vai ser julgado quem é vivo. Olha só, o verso 13. E deu mano os mortos que neles estavam a morte, e entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado dentro do lago de fogo. Aqui já é o final. Final. Sabe quando que o nosso nome foi escrito no livro da vida? Não foi quando você aceitou Jesus. Não. Foi desde a fundação do mundo. Por quê? Porque Deus sabe quem é ovelha, quem é salvo e quem não é salvo. Foi escrito desde a fundação. E quem vai ser julgado aqui vai ser os mortos, irmãos. É porque está escrito que Deus não é Deus. Então, Jesus já nos deu vida, irmãos. Vamos ler agora o verso 21, o verso 8, para nós ter clareza. Depois os irmãos quiserem falar, questionar, pode falar, não tem problema. O verso 8, 21, 8 diz assim: quando, porém, aos covardes, olha quem vai ser julgado aqui, ó. Porém, quanto aos covardes,
aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, todos os mentirosos, que parte será no lago ardente de fogo, a saber, a segunda morte. Já está morto. Já está morto. Vai continuar morto. Você sabe por que nós não vamos ser julgados, irmãos? Com esse julgamento aqui? Porque nós fomos lavados e remidos no sangue de Jesus. Nós fomos justificados por Cristo. Cristo nos assentou nas regiões celestes. Irmã Jerusa, entenda uma coisa: a senhora é salva. Não é por pequenas coisas que perdemos a salvação, nós temos uma garantia em Jesus. Peraí, irmão, nós já estamos edificados em Cristo. Nós estamos alicerçados em Jesus. Irmão Marcos, eu creio que eu estou salvo em Cristo. Não, será é salvo. Eu creio, mas eu também creio que a partir do momento que eu falo, Senhor, não quero mais te obedecer, não quero mais estar na tua presença, eu sei que eu estou fazendo uma escolha e não tem como depois eu falar assim, eu vou ser salva, porque eu estou fazendo uma escolha. Você escolheu não querer mais Jesus. Então. Mas aí é o que fala, né? Que fez. E volta para trás, que é igual aquele mesmo coisa que o cachorro comida. Esse nunca foi salvo, ele só está aqui. Ele só tomou um banho e falou que se vai. Mas na verdade, ele nunca foi salvo. Nunca foi salvo. Nunca foi salvo. Então, assim, agora, o ponto, aquela palavra do trabalhador, né? Que ele chega e começa a trabalhar de manhã. Outro chega e começa a trabalhar meio-dia. Outro chega e começa a trabalhar à noite. E no final do dia, todo mundo recebe a mesma coisa. Compara, tem pessoas que começam a trabalhar com o Senhor novo, e outros no meio da idade. E tem outros que só vai aceitar Cristo no leito da morte. Mas a recompensa é a mesma para todos. A salvação, né? A salvação é a mesma. Bom, você falou o quê? Na minha versão que você leu, mas quando aos tímidos incrédulos, esse tímidos aqui. É aquele que não tem vergonha, tá? Pode falar, não tem problema. É aquele que é crente só na igreja. Lá, os vizinhos não sabem que ele é crente, o pessoal continua trabalhando, ele sabe. Na rota, quando o pessoal está falando mal, ele chuta lá e mete chutar. Eu tímido. Mas falar de Jesus, falar irmãos, não fala não, porque Deus vai chutar. Gente, vamos parar com isso. Ele não tem coragem de falar, ele tem vergonha de falar que é crente, que é o Senhor. Está todo mundo pensando, ele vai pensar também. Porque tem um exemplo, teve uma festa que eu fui e tinha uma irmã dançando, vovó. E aí, minha filha começou a falar, pessoal. Aí a irmã chegou, por favor, não põe, não posta minha foto dançando. Porque na igreja que eu estou assim, o pessoal sopel para o banco. Então ela dançava. Só que a igreja não sabia, porque ela não podia. E ela chegou para minha filha, por favor, não posta não. E aí eu fiquei olhando e falei, que crente tu é? Lá na festa, eu falei, presta atenção, irmão. Se é crente, o que você faz na igreja, você tem que passar fora. Tem que ser a mesma pessoa. Dança, bebe, toma seus vinhos. Mas na igreja santa. Então é um típico, porque lá fora, onde ele tem que falar de Deus, mostrar o testemunho e falar, não quero bebida, eu não vou dançar, porque Deus é bom, Deus está comigo. Tá vendo? Era que, ó, Deus está vendo, né? Porque eu já fui muito em casa, a minha mãe foi de carnaval, né? Eu passei por essa experiência. Chegou lá no final lá, o pessoal lá, aí eu falei assim, eu estava conversando, ela sempre e uma amiga me chegou e falou assim, para de conversar com a irmã e vem beber com a gente. Mas enquanto a pessoa estava comigo, a gente estava falando de Deus e ela não se misericórdia. Amém, irmãos? Fala, irmão. Essa parte, eu entendo assim, da parte dos tímidos, né? Quando está falando tímidos, não aqueles que servem a Deus, que está servindo a Deus, porque tem aquela parte em João, acho que é o 1 João, que diz assim, aquele que não tem pecado é mentiroso,
Todos nós temos pecado, mas o que acontece? Eu creio que eu tenho pecado, mas Cristo me perdoou dos meus pecados, da minha iniquidade. Então, eu acredito que os tímidos que está dizendo ali, não é os tímidos que estão aqui na igreja, os que servem a Deus, é aqueles que é do mundo, vamos dizer assim, os que são mortos, que não servem a Deus. Então, quanto ao Apocalipse 21, ele trata de quem? Ele trata da igreja? Não. Quer dizer, é 20, capítulo 20 e lá no 21. Ele trata dos ímpios, dos mortos. Já estão mortos. Mortos sem salvação. Sem salvação. Sem salvação, nunca foram salvos. Agora vamos lá, irmãos, para nós terminar. Os irmãos querem falar mais alguma coisa? Os irmãos entenderam? Tem gente morta dentro da igreja? Hã? Claro. Não sabemos, né? Só que nós não podemos julgar. Exato. Tanto tem mortos dentro da igreja, quanto tem salvos dentro de outras igrejas que a gente não tem. O Senhor Jesus, quando ele conta a parábola do joio do trigo, ele está falando a respeito da igreja. Ah, sim, vamos arrancar o joio? Não, deixa crescer junto. Deixa crescer junto. Lá eu vou separar o trigo e do joio. Os irmãos entenderam? Claramente? Então, a questão que o irmão Marcos falou ainda dos mortos infelizmente, é uma fala dentro da questão tribulacional. Os salvos são salvos, como Jesus já salvou, o julgamento é pelas obras da parte do martelo, e os mortos mortos, aqueles que morreram sem Cristo e não aceitaram de jeito nenhum, porque muitos, na sua maioria, não creem em Jesus. Infelizmente, a gente vê no Brasil, a maioria dos brasileiros não crê, prefere acreditar em Deus e são no seu próprio. A Bíblia, ela trata de várias ressurreições. Trata de ressurreição. A primeira ressurreição, acho que eu já falei aqui, está lá em Mateus 28, quando Jesus ressuscita, ele ressuscita os mortos que morreram antes da cruz. Vamos ver se eu acho o texto aqui, também já deu o horário já. Qual será a primeira ressurreição? A verdade é de corpo físico, né? Eu acho que está em Apocalipse aqui, vê? Tentando considerar essa língua, aqui pensando, Jesus vai colocar os mortos. Ou seja, os mortos desse tempo e dos tempos passados. Aí eu fico me imaginando encontrar com aqueles fariseus do passado e os que julgaram Jesus. Tentando imaginar como será. Mas Salvo vai ser salvo. você estará presente. Você está do lado das ovelhas. Entendeu? A gente vai estar presente. Você acha que está longe para ver se está saindo do mar? Hã? Você acha que está longe? Olha, mano, vou falar para você, Apocalipse eu tenho uma dificuldade. É só algumas coisas que eu consigo compreender, muita figura. Entendeu? Besta, anticristo, eu tenho dificuldade, não. Sinceramente eu não. Eu gosto de pegar a particularidade do Apocalipse, né? Aqui é muito claro que você entende. Agora as outras eu nunca me aprofundei assim. Eu já tentei estudar o Apocalipse, mas não consigo, irmão. Sinceramente não consigo. Para várias vertentes. Várias vertentes. Eu não, sinceramente não. Apocalipse é muito ligado Sim, é muito. É porque tem muitos que acreditam que nós vamos comer no inferno. Tem outros que acreditam que nós vamos dormir. Então, e as duas se encaixam. Então, eu prefiro ter. Amém, irmãos? Os irmãos têm alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Eu não concordo com nada que você falou. Eu fico com a minha tese, com a minha teoria. Deixa eu perguntar para a irmã Inani, ela não estava aqui, mas eu vou perguntar para ela. O que ela acha? Não, só vou perguntar, senhora. A senhora acha que o julgamento será para todos ou será parcialmente para a igreja e ímpios? Tipo de julgamento. Julgamento final. A igreja estará, os salvos estarão nesse julgamento final? Para a absorção já, né?
Porque assim, o julgamento mesmo é aqui na terra. Jesus não fala que aquele que não crê nele já está julgado. Julgado pela palavra, julgado pelo evangelho. Então assim, você está vivo, aceitou Jesus. Céu, não aceitou, inferno. Isso daí já é fato. Agora, vai ter outro julgamento que é o das obras. Eu creio que nesse dia, aquele que foi salvo e que não, mesmo que não trabalhou, mesmo que as suas obras, porque a salvação não é por obra, eu faço boas obras porque eu sou salvo. Se eu faço boas obras porque eu quero ser salvo, perdão, pode, na meu ver, você não está salvo. Você está pegando aí o caminho inverso. Então, naquele dia, por exemplo, eu vim, eu preguei, eu ensinei, eu evangelizei para alimentar o meu eu, para alimentar o meu ego. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Tanto é que as pedras clamam. Por quê? Porque é a palavra de Deus que tem poder. Eu posso estar falando, eu posso não acreditar, mas se eu estou falando a palavra, ela vai transformar alguma vida pelo próprio mérito da palavra. Então, eu creio que se eu peguei e fiz tudo isso por meu próprio mérito, na hora que eu passar lá na cerimônia dos galardões que eu aguardo, vou queimar, vou chegar lá, vou para o céu chamuscada. E glória a Deus que eu vou para o céu com a salvação. Agora, aquele, por exemplo, o apóstolo Paulo, vai estar com a cabeça tão pesada de galardão ali que não vai nem sustentar. Ainda bem que não é esse corpo físico. Não é? Então, assim, às vezes a pessoa pode ter sim, ué. Deus é Deus, ele faz o que quer, como quer. Só que ele é um Deus justo. Então a irmã Helena acredita que a igreja. Se vai ter um dia do juízo, vai estar todo mundo junto, sim ou não? Não sei. A gente não está preocupada com isso. Diga, irmã. Nós estamos aqui. Mas não quero saber como será. Eu quero passar e não ser queimado no banco passar. Sair reluzente e purificado. Então, Cabeça cheia de a igreja, eu falei, a igreja será julgada assim, pela questão das obras, de galardão. Não vai ser julgado junto com os ímpios. Nós já estamos garantidos em Jesus. Aqui eu já explodi. A gente já está julgado aqui na terra. Oi? Já vai ter dia, está todo mundo junto, que ele vai falar. Vocês ficam na direita e para a esquerda. Vai estar todo mundo junto. É que eu não vou achar o texto aqui. Mas Paulo. Nosso Deus é a Isso, ó. Hein, mano? Ele pode fazer tipo. Eu não vou conseguir achar o texto aqui. Mas a Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos. Nós vamos julgar os anjos. Nós vamos julgar os anjos. Então a igreja estará junto com Cristo, julgando as nações. E olha por que não é legal não entrar no Apocalipse. Eu já entendo que os 144 mil eleitos não tem nada a ver com julgamento. No meu entendimento, são judeus que vão ali batalhar contra o anticristo. Mas é a questão escatológica que cada um tem a sua. Vamos lá, vamos orar, irmãos, vamos agradecer a Deus. Então, escola bíblica só em 2025, só o ano que vem. Vida sempre, se Deus quiser. Se Deus permitir, né? Bom, Valdir, faça essa oração. Deus, Pai amado, graças te damos, Pai, por mais esse momento, mais essa aula maravilhosa, mais essa exposição da tua palavra, Senhor Jesus. Obrigado pela tua devoção, o Senhor tem cuidado, tem guardado. Amém. Abençoado, Senhor Jesus. Agradecemos pela vida do carinho que eles tiveram nessa manhã, Senhor.